A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas nesta manhã. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e que Ele continue falando aos nossos corações. Amém? E eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias. Algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Cuidado de Deus com as nossas vidas, amém? Abriremos em Lucas 1. Lucas 1, dos versículos 46 ao 56. Continuamos de onde paramos domingo passado. Amém? Diz assim a palavra santa, maravilhosa e poderosa do nosso Deus. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Amém? Manhã maravilhosa, manhã de advento. Estou muito feliz nesta manhã de poder estar aqui com os meus irmãos, minhas irmãs, essa família linda. Mas nessa semana, nós ficamos felizes porque um pastor evangélico conseguiu falar de Deus para uma pessoa que é confessadamente ateu. O pastor Kleber Lucas convidou Caetano Veloso para gravar um louvor. E nele ouvimos um ateu dizendo que precisa aprender mais de Deus, porque Deus cuida de nós. Foi um momento muito lindo, e ao final, o Caetano confessou, quando ele ouviu esse louvor, ele chorou. E da sua maneira ele admitiu que tudo aquilo era de Deus. Em um tempo em que aqueles que deveriam ser testemunhos de Deus no mundo estão deixando a desejar, foi um alento, foi uma alegria ver um pastor fazendo Deus ser conhecido. Fazendo ser Deus conhecido de verdade. Isso muito nos emociona. Isso tudo diz muito sobre o momento que estamos celebrando. Porque advento nada mais é do que o coração de um Deus que deseja vir. Ele vem para que todos possam aprender mais sobre Ele. Para que todos possam conhecê-lo devidamente como Ele realmente é. Amém? No advento nós esperamos a vinda do nosso Salvador. Esperamos por aquele que cuida de nós. Não esperamos de qualquer forma, mas esperamos esperançando. Fazendo nascer a esperança, renascer a esperança nas nossas vidas e no mundo que nós vivemos. Esperamos crendo que um novo tempo que só Deus pode nos dar está chegando. Amém? Esperamos crendo que Deus tem sim um plano maravilhoso para as nossas vidas. E cremos também que Ele não faz nada por acaso. Por isso é advento. Amém? Nós vivemos esse momento
dessa forma tão maravilhosa, pois tem um Deus que só sabe nos amar. E de tanto nos amar, Ele cuida de nós. A vida é muito mais do que correr atrás das coisas, correr, 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 como nós ouvimos na quarta-feira, e morrer na praia. É muito mais que isso, a vida é muito além de nós. Tudo que vem de Deus resulta em vida. Então receba, meu irmão, receba, minha irmã, o cuidado de Deus nesta manhã. Amém? Advento existe porque Deus, o eterno, glorioso, bondoso, majestoso, Criador de todas as coisas, Ele quer se fazer conhecido. E para isso, Ele nasceu entre nós, cheio de simplicidade e humildade. E onde Ele nasceu? Em uma manjedoura. Manjedoura é o local onde se coloca alimento para os animais. Lá, do mais alto e sublime lugar, Ele deixou toda a sua glória para se fazer como eu e você e nos dar o privilégio, que é privilégio que nós não merecemos, conhecer verdadeiramente quem é o único e verdadeiro Deus. E nós podemos conhecer Ele através do seu Filho Jesus. Amém? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente tem tantas oportunidades para conhecer tantas coisas, não é mesmo? Viajamos, conhecemos lugares, as férias estão aí, né? Contagem regressiva. Conhecemos pessoas, conhecemos comidas, costumes diferentes. Isso tudo é bom, conhecer é bom, é bênção de Deus. Mas aí tem a tecnologia que nos facilita muito hoje, né? E aí eu não preciso nem sequer sair do meu quarto com o smartphone na mão, eu posso conhecer tudo, né? Eu posso praticamente ser onipresente, que é um atributo que só pertence a Deus, né? Eu acho que posso estar em todos os lugares, conhecendo tantas coisas. Achamos que até conhecemos as pessoas, afinal, está lá o dia inteiro a vida da pessoa postada, né? E a gente acha que conhece, porque a gente só posta o que é perfeito, né? O lado ruim não precisa. E o grande problema dessa alta disponibilidade de conhecer tanta coisa e tanta gente é se tornar alguém que acha que conhece muito, que acha que sabe muito, mas, na verdade, é alguém superficial e raso. E, no fundo, não sabe nada e não conhece nada. Agostinho de Hipona, um filósofo, um teólogo, um dos pais da igreja, foi um cara que parece ter se esforçado muito para conhecer o Senhor. E ele disse algo lindo sobre isso. Ele disse o seguinte, anota aí, é maravilhoso. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior aventura. Encontrá-lo, a maior das realizações. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior aventura. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Em um mundo onde reina o individualismo, fica difícil a gente se apaixonar por algo que não seja nós mesmos. Procurar Deus, então, só se eu for ganhar algo em troca. E eu pergunto, como vai a vida? A vida está sem vida. A vida está sem encontrar a maior das suas realizações. O advento existe, e ele existe para que todos nós tenhamos a oportunidade de viver o maior romance das nossas vidas. Existe para que a gente também possa ter a oportunidade de viver a maior aventura das nossas vidas. E ele existe para que a gente possa viver a maior de todas as realizações das nossas vidas, conhecendo quem Deus é. Porque quando a gente conhece quem Deus é,
a gente não vive mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que nos amou primeiro. E antes de tudo, Ele planejou, e Ele enviou o seu cuidado por todos nós. Jesus Cristo é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Amém? Mas no contexto do texto que nós lemos, Maria está diante do maior romance da vida dela. Ela está vivendo o inesperado e ela carrega em seu ventre aquele que, quando é encontrado, é a maior realização das nossas vidas. Jesus. Isso é extraordinário, sobretudo naquele contexto que Maria vivia. Era um contexto onde o sistema era patriarcal, onde só o homem é o líder, onde só o homem é a autoridade, é ele que domina, é ele que controla. Uma jovem mulher ganhou vez e voz, Maria. Na semana passada, em nosso terceiro culto de advento, vimos que Maria, depois que ela recebeu o inesperado e maravilhoso anúncio da sua missão, ela foi para a casa de Isabel. Isabel, uma senhora de idade avançada que estava grávida, precisava de ajuda. Maria, serva do Senhor, foi servir. Nesse encontro de Maria com Isabel e Zacarias, aprendemos que o nosso Salvador vem. Ele vem e traz consigo uma nova forma de se relacionar com Deus para toda a humanidade. E diante dessa nova forma de se relacionar com Deus, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Ela se enche da presença de Deus e reconhece o quanto tudo aquilo que estava acontecendo era imerecido. Ela ser alcançada por tamanha bondade, por tamanho amor. Então Isabel glorifica o Senhor. Ele exalta o Senhor e a sua palavra, palavra que sempre se cumpre. E ela diz que feliz é aquele e aquela que crê e obedece naquilo que o Senhor fala. Amém? Então Maria, feliz, muito feliz, também fica cheia do Espírito Santo. E ela rompe em louvor, dizendo: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se a todos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos seus antepassados. E ali ela ficou por 3 meses servindo, Isabel, e depois voltou para casa. Uma nova forma de se relacionar. Não são mais os cargos, sem merecimento, não é mais um pode e outro não pode. Não tem distinção. Ali está uma jovem mulher da Galileia, de Nazaré da Galileia, que era esquecida, desprezada, carregando em seu ventre nada mais, nada menos que o Salvador da humanidade. Amém? De uma maneira inteira, Maria está inteira. Maria é transparente. Maria se alegra e ali ela expressa a sua gratidão. Ela engrandece e adora aquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Ela reconhece o quão o Senhor é justo e fiel. E ela se rende, ela se entrega e confia no plano
no cuidado de Deus para com a vida dela, e não só a dela, mas para com toda a humanidade. Como isso é possível diante dessa missão que não é fácil, que não é simples? Só é possível porque nós estamos diante da nova forma de se relacionar com Deus. A forma que desde sempre é o plano de Deus para as nossas vidas. É um relacionamento baseado no amor. Amém? Mas então a pergunta do nosso quarto encontro de Advento é: Senhor, como é essa nova forma de se relacionar contigo? Senhor, como é essa nova forma de se relacionar contigo? E a primeira resposta que esse cântico vem nos trazer nesta manhã é uma forma cheia de amor, onde ambos se conhecem verdadeiramente, intimamente, profundamente. É uma forma cheia de amor, onde ambos se conhecem de verdade, intimamente e profundamente. Naquele contexto, a religião fez parecer que Deus estava longe, que Deus estava distante do povo, que era para uns, mas não era para outros. Deus parecia estar distante de Maria, parecia que não conhecia Maria, mas o Senhor conhecia Maria intimamente. Ele sabia de tudo da sua vida, dos seus sonhos, das suas necessidades. A palavra diz que ela é agraciada por Deus. Eu te pergunto, existe alguma dúvida que Deus te conhece? Existe alguma dúvida que Deus me conhece no mais profundo do nosso ser? Existe alguma dúvida que Ele sabe de tudo que nós precisamos? O nosso bom pastor sabe de tudo que nós precisamos. Salmo 139 começa dizendo assim no versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. E continua descrevendo que o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe do nosso deitar e do nosso levantar. Nada passa desapercebido. Ele me conhece e Ele te conhece. Ele nos conhece por inteiro, de todos os ângulos. E mais, Ele sabe de tudo que nós precisamos. E Ele nos ama. E por tanto nos amar, cuida de nós. O Senhor nos conhece, mas será que nós, a igreja do Senhor, conhecemos o Senhor devidamente? O advento existe, pois Deus, mais do que nos conhecer, Ele quer se revelar ao mundo. Ele quer ser verdadeiramente, profundamente e intimamente conhecido por mim e por você, por todos que se rendem ao seu amor. No cântico, Maria, cheia do Espírito Santo, expressa toda a sua alegria. Ela está diante da maior oportunidade da vida dela, ela está vivendo a maior descoberta da vida dela. Maria está conhecendo quem Deus é. Deus não é longe, Deus é perto. E na sua adoração, ela declara por vários momentos quem o Senhor é. Versículo 46 diz que ela engrandece ao Senhor, ou seja, Ele é Senhor, digno de ser engrandecido. Versículo 47, ela diz que o espírito dela se alegra em Deus, meu Salvador. Ele é Deus e Ele é Salvador. No versículo 48, ela diz que o Senhor é atento aos humildes. No versículo 44 diz: o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Ele é poderoso e Ele é santo. No versículo 50 diz: Ele é misericordioso. E por isso nós estamos aqui nesta manhã. Versículos 51 ao 53 nos diz
que o Senhor é justo e Ele não se alegra com a injustiça. Por isso, Ele age em favor daqueles que sofrem. Versículos 54 ao 55, Maria declara que o Senhor é eterno e fiel. Ele não esquece das suas promessas, mas cumpre cada uma delas no seu devido tempo. Amém? Não dá para amar sem conhecer. Por isso existe o advento. Por isso nós estamos reunidos aqui nesta manhã. Então, meus irmãos, minhas irmãs, toda a reverência, todo o temor, toda a atenção, todo o nosso respeito é pouco. Nós estamos aqui para ouvir quem falar? O Senhor, o Deus eterno, o Deus grandioso, o Deus maravilhoso. E Ele quer se fazer conhecido por cada um de nós. Ele vem para se revelar e Ele usa a palavra ministrada. Neste lugar nós temos o privilégio de conhecer aquele que cuida de nós, o Senhor. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. A palavra inspirada nos faz conhecer quem Deus é. Na carta a Diogneto, que é um registro histórico, que a gente aprendeu aqui num curso, que o nosso amado pastor nos deu há uns anos atrás, mostra como era a primeira igreja, lá no primeiro século. E no capítulo 10 dessa carta, se vocês puderem, leiam, é maravilhosa. No capítulo 10 dessa carta fala sobre o que é essencial na vida de um cristão, na vida de uma cristã. E começa assim: primeiro, deves obter o conhecimento do Pai. Primeiro, deves obter o conhecimento do Pai. Um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, diz: depois de conhecê-lo, tens ideia da alegria com que será preenchido? Depois de conhecê-lo, tens ideia da alegria com que será preenchido? Como não amarás aquele que tanto te amou? É preciso aprender mais de Deus. Precisamos conhecer quem é aquele que tanto nos ama e cuida de nós. Quando nós o conhecemos, é impossível não amá-lo. É quase um testemunho agora que eu vou contar, mas graças ao nosso bondoso Deus, graças ao cuidado dele, não é. No início da minha caminhada, lá em 2008, quando eu morava lá no Sul, entre eu e Deus, tinha o amor imerecido dele sobre a minha vida, mas tinha o medo que eu tinha dele. Eu me relacionava com Deus através do medo, porque eu tinha medo de ser castigada, de dar tudo errado, se eu não obedecesse a Ele. Medo. Isso significa que eu não conhecia nada de Deus. Mas Ele tem nos presenteado com o privilégio merecido, que nós não merecemos, de conhecê-lo neste lugar, onde o amor é a medida de todas as coisas, porque Ele é o amor. E eu sou muito grata por poder conhecer esse Deus de amor, junto com cada um de vocês. Pois o perfeito amor de Deus jogou fora todo o medo. E hoje eu tenho conhecido quem Deus é de verdade. E por conhecer quem Deus é de verdade, eu posso dizer: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Se não buscarmos aprender mais daquele que tem cuidado de nós, nunca vamos compreender, irmãos. Nós nunca vamos compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor que Deus tem por nós. E está em Cristo Jesus.
Não dá para se relacionar com Deus de forma rasa e vazia. Eu sento, ouço, vou embora viver a vida do jeito que eu quero. Não é só de ouvir falar, baseado em medo, baseado em interesse. Não dá. Mais dia ou menos dia, a tempestade vem, né, irmã Cris? Tá aí, as adversidades estão aí. E quando ela vem, nós não conhecemos aquele que cuida de nós. Como vamos confiar naquele que cuida de nós? Nesse advento, não estamos diante de qualquer oportunidade. Não merecemos, mas estamos diante da oportunidade de aprender um pouquinho aqui, de aprender um pouquinho ali, de aprender mais de Deus, de conhecê-lo. E sabe, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais desejamos conhecê-lo. E uma vida só é pouco. Porque, como Maria disse, Ele é fonte de vida inesgotável, nunca acaba. Ele é engrandecido, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é santo, misericordioso, atento, cuidadoso, justo, eterno, fiel e muito mais. Não tem como amar quem não conhecemos. Maria, aquela jovem mulher, conheceu quem o Senhor é de verdade. E quando ela conheceu, ela amou. Deus conhece tudo o que diz respeito a nós, a mim e a você. Exatamente tudo, por inteiro, no mais íntimo, Ele conhece. Não precisamos fingir, não precisamos esconder nada dEle, pois Ele nos ama e cuida de nós. Advento é isso. É cuidado de Deus, de um Deus que nos ama e quer ser conhecido por todos. Uma vida sem conhecer a Deus é como? É triste, é vazia, é sem forma, é nada. Então, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, queira mais de Deus, anseie por mais de Deus, venha para este lugar para aprender mais de Deus, para conhecer o Senhor devidamente, conhecê-lo verdadeiramente, intimamente, profundamente, porque é assim que Ele quer se relacionar conosco. Amém? Mas a nossa pergunta nessa manhã é: Senhor, como é essa nova forma de se relacionar contigo? E a segunda resposta que o cântico de Maria vem nos dizer é uma forma cheia de amor, onde ambos se conhecem verdadeiramente e vivem um pela causa do outro. É uma forma cheia de amor, onde ambos se conhecem de verdade, profundamente, intimamente, e um vive pela causa do outro. Pergunto, quem era Maria? Para o sistema do mundo, para aquele contexto, até para os próprios religiosos, Maria, uma jovem mulher de Nazaré da Galileia, simples, humilde, pobre, esquecida, desprezível, nada de importante, só mais uma. Porém, aos olhos atentos de Deus, a jovem mulher era agraciada. Ela era serva, ela tinha seus sonhos, Deus conhecia cada um deles, temente, obediente e amada. E nos versículos 48 e 49, diz que todas as nações a chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em seu favor. O Senhor vive pela causa de Maria. Cuida das necessidades da sua serva. Da mesma forma, Maria tomou para si a missão de ser a mãe do Salvador da humanidade. E aí ela decidiu viver pela causa do Senhor. E eu me pergunto e te pergunto,
Quem sou eu? Quem é você? Para o mundo, talvez a gente seja qualquer coisa. Só mais um número, né? Mas aos olhos de Deus, quem somos nós? Aos olhos de Deus, quem sou eu, quem é você? Pelo que nós temos vivido. Nossa vida não é mais uma vida sozinha, vazia, sem sentido, não. A nossa vida não está entregue às baratas, como diz o outro. Não somos folhas jogadas ao vento, que vai para lá, que vai para cá. Não, nós não somos. Aos olhos de Deus, nós somos filhos e filhas amadas. Nossa vida tem direção, sim. O Senhor já veio e nos alcançou. Na nossa vida tem um dono. E não é qualquer dono. É um dono amoroso, é um dono detalhista que cuida de nós. Quando nós buscamos conhecer a Deus, quando ansiamos compreender qual é o tamanho do amor dele por nós, não tem mais como viver por nós mesmos. Nos deparamos com algo que é tão grandioso, tão magnífico como Maria, que a causa dele se torna a nossa causa. E aí nós podemos ser taxados de loucos, né? Porque nós andamos na contramão de tudo nesse mundo. Nós lutamos, sim, contra as injustiças, lutamos contra a desigualdade. Meu irmão e minha irmã, pensa numa família com crianças lindas. Não tem um banheiro para fazer as suas necessidades. Não ter um chuveiro quentinho para tomar um banho. Desigualdade e injustiça. Graças a Deus, hoje eles têm um banheiro. Eles têm um chuveiro. Nós lutamos contra a injustiça. Lutamos contra a fome. Tanto do alimento físico quanto o espiritual. Porque Deus, graças a Deus, o cuidado de Deus tem nos alcançado. Nós temos recebido o alimento físico e o alimento espiritual. E não pode parar em nós, precisa ser partilhado para alcançar outras vidas. O Natal não vai ser feliz para uns e para outros não. O Natal vai ser feliz para todos. O Natal vai ser feliz para todos. Glória a Deus. As famílias vão ter comida na mesa. Elas vão ter esperança de dias melhores. E as crianças vão receber seus presentinhos. Glória a Deus. Não compactuamos com a soberba. Não compactuamos com a opressão de uns sobre os outros. Mas nos empenhamos em chorar com os que choram e cuidar dos que sofrem. Amém? Vida cheia de vida. Vida com sentido. Vida que escolheu viver por Ele e para Ele. Não mais eu, mas Cristo vivendo em nós. Viver pela causa dEle. Se escolhemos viver seu reino e sua justiça, bem-aventurados, bem-aventuradas é o que nós somos. E o poderoso faz grandes coisas em nosso favor. Deus tem se revelado a nós, tem nos ensinado quem Ele é e tem confiado a nós a missão. A decisão é minha, a decisão é sua. Ninguém pode escolher por nós. Ninguém escolheu por Maria, aliás, nem mesmo José. Foi ela que disse sim. Deus tem se revelado a nós. O Senhor tem nos dado preciosas oportunidades de conhecê-lo, de servi-lo. E sempre que atendemos o chamado,
nós dizemos sim. E essas oportunidades preenchem as nossas vidas de uma maneira que nada nesse mundo preenche. E quanto mais servimos, mais queremos servir. Ele, por sua vez, cheio de graça e amor, vem e cuida de cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Tem um ditado que diz assim: quem procura acha. Graças a Deus por isso. A serva agraciada Maria procurou e achou. De tão maravilhada, ela adorou. Como foi para Maria, como foi para Agostinho, é para nós, povo de Deus. Encontrar o Senhor é a maior realização da nossa vida. Não tem coisa melhor para acontecer. Encontrar o Senhor é a maior de todas as realizações. Pois todo o resto, toda a plenitude dessa vida, depende de uma coisa: encontrar o Senhor. A vida ganha forma, sentido, a vida ganha vida. Sem encontrar o nosso Salvador, a vida fica seca, a vida fica vazia, sem cor e sem sentido. Conhecer o Senhor e o seu amor nos leva a amá-lo. E por amor a Ele, a nossa decisão não é mais viver por mim mesma, mas é viver pela causa dEle. Sem encontrar o Senhor não dá. Fazer como Maria fez. Ela se permitiu ser instrumento da salvação de Deus para este mundo. Eu vejo rostinhos lindos, vidas amadas por Deus neste lugar. Eu vejo instrumentos da salvação de Deus para este mundo neste lugar. Na carta a Diogneto, ainda no capítulo 10, diz assim: amando, tu te tornarás imitador da sua bondade. Amando, tu te tornarás imitador da sua bondade. Não te maravilhes de que um homem, uma mulher, possa ser imitador de Deus. Se Deus quiser, o homem, a mulher, poderá. Ele quer. É advento. Jesus vai nascer para se revelar quem Deus é. E Ele vem para nos salvar. No mundo, nós nos esforçamos para tantas coisas e acabamos abrindo mão do principal, daquilo que é essencial, da maior realização das nossas vidas, que é conhecer a Deus, que é encontrá-lo, que é amá-lo, que é viver por Ele. Amém? Já finalizando, o pastor Kleber Lucas deu testemunho de alguém que vive pela causa do Senhor. E ele tocou a vida de alguém que nem acredita em Deus com a sua canção. E nessa canção ele declarou: eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Tinha um cuidado sobre a vida de Maria. Tenha um cuidado sobre as nossas vidas. Deus cuida de nós. É advento. E advento é esse cuidado de Deus que quer se fazer conhecido a todos. E para isso, Jesus vem nos dar uma nova forma de se relacionar com Deus. E nessa manhã nos perguntamos, então, como é essa nova forma de se relacionar contigo, Senhor? E a primeira resposta que o Cântico de Maria nos deu nesta manhã é uma forma cheia de amor, onde ambos se conhecem de verdade, profundamente e intimamente. Não amamos quem não conhecemos. Para amar, precisa conhecer. Empenhe a sua vida em conhecer o Senhor, porque Ele quer se fazer conhecido de cada um de nós. Amém?
Mas a segunda resposta que o cântico nos deu para a pergunta como é essa nova forma de se relacionar contigo, é uma forma cheia de amor, onde ambos se conhecem de verdade e vivem um pela causa do outro. Não dá. Não dá para conhecer o Senhor sem amá-lo. E não dá para amar a Deus se não for para viver por Ele, não for para não viver por Ele. Quando nós amamos o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor verdadeiramente, a decisão da nossa vida certamente é viver por Ele e para Ele. Amém? Natal está chegando. Festas, férias estão se aproximando. E é um tempo que a gente se preocupa com tantas coisas, né? Muitas coisas tomam a nossa preocupação. Mas saiba nesse advento, de uma só depende todas as outras. O que nós realmente precisamos é aprender mais de Deus. Porque Ele cuida de nós. Cuida ou não cuida? Se Ele cuida da tua vida, adore Ele, declare a Ele, busque a Ele, queira aprender mais de Deus. Amém? E as nossas palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor.